Tudo bom? Estamos juntos aí nessa aula de expressões algébricas, ok? Bom, vale a pena lembrar que as expressões, elas envolvem lá adição, subtração ou apenas um termo, tá? E outro detalhe de expressões algébricas é que, por enquanto, agora, nesse primeiro momento de aula, a gente não tem muita cálculo, tá? O cálculo ele é bem básico, ele é bem simples, nós só precisamos definir algumas coisas. Então, nossa ideia aqui nessa primeira aula, nós estamos dando início àquilo de monômio, polinômio. Então, primeiro a gente vai entender quem é quem. Então, esse é o começo, ficar calmo, tranquilo, não estressar, e vamos junto nisso aí, tá bom? Bom, primeiro entender o que é um no termo algébrico, nós temos aí duas coisas que são importantes. A primeira delas aí, a primeira coisa importante que a gente tem, vou mostrar aqui para vocês, é o coeficiente numérico. Tá, e quem que é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é aquele cara que corresponde à parte numérica. Então, eu tenho no meu termo algébrico, eu vou ter a parte numérica, que a gente chama de coeficiente numérico. Nós também vamos ter a parte literal. Até agora, nós estávamos trabalhando só com números, números, números. Agora começam a envolver as letras. Então, a gente precisa definir quem são os coeficientes numéricos e quem são as partes literais. Quem são as partes literais? As partes literais são aquelas que correspondem a uma letra ou a um produto, a uma multiplicação com letras, envolvendo letras. Beleza? Então, vamos lá, de novo. Coeficiente numérico é a parte que tem número, tá? Parte literal é que corresponde às letras. Ok, pessoas? Vamos junto lá. Primeiro exemplo que a gente tem aqui é 13ax. Então, definindo cada um é um termo algébrico, vamos definir quem é quem aqui. Esse 13, eu vou chamar ele de quê, galera? Fala para mim. Coeficiente numérico, ok? E a gente tem a ax. A x é a parte literal. E observem, produto, multiplicação. O que o A está fazendo com x? Não aparece, mas eu sei que o A está multiplicando x. Beleza? Isso você não pode se esquecer. Então, eu tenho 13 que multiplica A, que multiplica x. Mas, professor, quem que é A e quem que é x? Agora, para a gente não importa, não é interessante. Só precisamos, por enquanto, definir que 13 é a parte numérica, é o coeficiente numérico. Gente, coeficiente, tá? É um nome muito difícil só para falar que é número, tá? Então, eu tenho o coeficiente numérico, que é 13, e eu tenho o AX, que é a minha parte literal. Fácil ou difícil, galera? Muito fácil, muito fácil. Vamos para o próximo exemplo. Mesma coisa, eu tenho um próximo exemplo, eu tenho um termo algébrico aqui, eu vou definir coeficiente numérico e parte literal. Fale para mim, quem que é o coeficiente numérico? Coeficiente numérico é a nossa fração, 2/3, é a parte de número, a parte numérica, tá? Então, a gente tem lá que 2/3 é a parte numérica, e eu tenho m na quarta vezes n ao cubo, tá multiplicando. Ele é a parte literal. Mas, professor, o senhor falou que é a parte numérica, o coeficiente numérico, aquilo que tem o número, e o m na quarta e o n na terceira. Eles vão fazer parte aqui, esse 4 e 3, da parte literal, porque eles estão como expoente. Então, eu não considero eles como coeficiente numérico. O coeficiente numérico é só aquele cara que vai estar na frente, tá? Não no expoente não elevado. Vamos para o próximo exemplo. Eu já tenho uma expressão um pouco maior. Essa expressão eu tenho 3 termos algébricos, observem, 3 termos algébricos, e eu quero definir quem é o coeficiente numérico e quem que é a parte literal. Bom, parte numérica desse cara, quem que é? 36, 13 e 25, é a parte numérica. Show, galera? Tranquilo? E quem que é a parte literal? Quem que corresponde às letras? Nessa primeira parte, ax ao quadrado está aqui. Nessa segunda parte, a ao quadrado está aqui. E eu tenho no último o x ao quadrado, esse cara está aqui. Tranquilo? Então, de identificar no termo algébrico
o coeficiente numérico e a parte literal é algo muito tranquilo, tá? Não dá para ter dúvida nisso aí. Beleza, galera? Mas tendo dúvida, manda para o professor lá que a gente conversa e tira as dúvidas de vocês. Bom, variável. A gente tem duas coisas importantes para falar. Primeiro, variável. O que é uma variável? Variáveis são todos os possíveis resultados de uma determinada situação. Então, eu vou falar que o pedreiro, a hora dele é R$ 50 a hora. Então, eu posso falar que essa hora é uma variável, porque ele pode trabalhar 10 horas, pode trabalhar 8 horas, pode trabalhar 5 horas. Então, essa quantidade de horas dele aí pode variar. Então, a gente fala que é uma variável. São todos os possíveis resultados. Ele pode trabalhar 2 horas. 2 vezes 50 vai ganhar R$ 100. Ele pode trabalhar 4 horas. Então, 4 vezes 50, 200. Tranquilo? Então, isso é uma variável. E nós temos também a incógnita. Quem que vai ser a incógnita? A incógnita ela já é diferente. Ela é uma variável que satisfaz o resultado de uma equação ou uma inequação. Ok? No exemplo que eu coloquei para vocês, por exemplo, R$ 50 a hora. Se eu falar que o pedreiro trabalha 4 horas, então eu já sei quanto que ele vai receber no final. 50 vezes 4, 4 por R$ 50 por hora, e ele trabalhou 4 horas, então 4 vezes 50 ele vai receber R$ 200. Essa é a incógnita para a gente. Tranquilo? De boas? Bom, o valor numérico de uma expressão, esse é o cálculo que eu falei para vocês no início. Esse é o único cálculo que a gente vai fazer por enquanto. É o valor numérico de uma expressão algébrica. Toda vez que ele falar assim, determine, calcule, diga o valor numérico, ele vai dar o valor da incógnita, ele vai dar o valor da variável. E o que eu vou ter que fazer? Só substituir a incógnita, o valor da incógnita dada ou os valores dados das incógnitas. Então, eu substituo e vou achar o valor numérico. Então, quando eu quero determinar o valor numérico, ele vai dar o valor de uma incógnita e eu só tenho que substituir, ok? Bom, vamos lá para os nossos exemplos. 5x mais 4. E para este exemplo, eu estou falando que x tem um valor de menos 2, ou seja, eu vou tirar o x e no lugar do x eu vou colocar o menos 2. Só que você precisa observar este detalhe. O que o 5 está fazendo com o x? O 5 está multiplicando. Então, ao substituir o x, eu preciso mostrar que o 5 vai continuar multiplicando o menos 2. Portanto, agora nós temos lá 5x mais 4, substituindo x por menos 2. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 10 mais 4, menos 6. Beleza? Bom, e a gente tem ainda um outro exemplo, uma expressão maior, mas o processo ele é o mesmo. 4x ao quadrado, y ao cubo, menos 5x, y ao quadrado sobre x mais y. Bom, vamos lá. Eu tenho que determinar valores. Ele está falando que para essa expressão eu quero x igual a menos 1 e quero y igual a 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é trocar, é substituir. No lugar do x eu vou colocar menos 1 e no lugar do y eu vou colocar 2. X vale menos 1, y vale 2. Então, substituindo foi o que eu fiz, ok? Olha só, x ao quadrado, então eu tenho menos 1 ao quadrado. E aí observem, o x ao quadrado multiplicando o y ao cubo. Só que y vale quanto? Y vale 2. Então, substituir y por 2, 2 ao cubo. Menos 5, que multiplica x, que multiplica y ao quadrado. Então, 5, que multiplica x valendo menos 1. E olha o detalhe de novo. Sempre que eu tiver um valor negativo em expressões que eu tenha que substituir, coloque parênteses. Facilita e muito a vida da gente quando nós colocamos os parênteses para os valores negativos. Quando os valores são positivos, não altera para a gente. Mas valores negativos é bom colocar parênteses. Então, no lugar do x eu coloquei menos 1 e y ao quadrado. Quem quer y ao quadrado? Quem quer y? 2 ficou 2 ao quadrado. Bom, agora eu tenho uma expressãozinha A embaixo.
Embaixo eu tenho x mais y. X vale menos 1, e y vale 2, menos 1 mais 2. Bom, agora, na expressão numérica, agora a gente não tem mais incógnitas, variáveis, só temos números, então nós temos uma expressão numérica simples. Eu vou ter que fazer primeiro regra. Qual que é a regra? Resolver expoentes, potências em primeiro lugar. Então, é isso que a gente fez aqui. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Repetiu, menos 5 aqui. Menos 1 eu vou deixar também com menos 1, porque eu não estou fazendo a multiplicação, então eu deixo ele aparecendo. E 2 elevado ao quadrado, que é 4. Menos 1 mais 2, a gente resolve, que não tem problema, e vai sumir a nossa fração, que vai ficar 1 embaixo. Agora nós vamos fazer a multiplicação. Beleza? Fazendo a multiplicação, eu tenho 4 vezes 1 vezes 8. Nós temos valor 32. 4 vezes 8, 32. Multiplicação de números negativos, menos vezes menos, primeiramente, mais. E 5 vezes 1 vezes 4, 20. Finalizando nossa expressão, 32 mais 20 igual a 52. Beleza, galera? Essa foi a aula de expressões algébricas, muito simples. Pratiquem. Sempre bom praticar, não tem erro. Valor de valor numérico é só substituir e partir para o abraço. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço para vocês e vamos junto aí para mais aulas. Beijos.